Parte 2. Os enciclopédicos. Terminus. Sua localização estava em desacordo com o importante papel que viria a desempenhar na história galáctica e, no entanto, como muitos cronistas já o descreveram, inevitável. Localizado no limite extremo da espiral galáctica, planeta único de um Sol isolado, pobre de recursos e de valor econômico, só foi povoado 500 anos após sua descoberta com a chegada dos enciclopédicos. Era inevitável que, com o aparecimento de uma nova geração, Terminus se tornasse algo mais de que um mero dependente dos psicohistoriadores de Trantor. Com a rebelião de Anacreon e a ascensão de Salvor Hardin ao poder, o primeiro da longa linha de Enciclopédia Galáctica, Lewis Pirene trabalhava atarefado em sua mesa, num dos cantos da sala. O trabalho deveria ser coordenado e o esforço organizado. Os fios da teia deveriam ser desemaranhados. Fazia 50 anos. 50 anos para se estabelecerem e darem início à Fundação Enciclopédica número 1, tornando-a uma unidade de trabalho sem obstáculos. 50 anos colhendo material. 50 anos de preparação. Estava tudo pronto. Dentro de 5 anos viria à luz a publicação do primeiro volume do trabalho mais gigantesco até então concebido na galáxia. Depois, com intervalos de 10 anos, regularmente, volume após volume. Juntamente com eles apareciam suplementos, artigos especiais sobre assuntos de interesse mais atual. Até que Pirene remexeu-se inquieto ao som surdo do vibrador de sua mesa. Já quase se esquecera da entrevista. Apertou o botão que abria a porta e pelo canto do olho observou a entrada da figura maciça de Salvor Hardin. Pirene não ergueu o olhar. Hardin sorriu para si. Tinha urgência, mas não se ofendeu com o tratamento, aliás habitual para com todos os que interrompiam o trabalho de Pirene. Afundou-se na poltrona em frente da mesa e esperou. A caneta de Pirene arranhava o papel, correndo. Não se percebia qualquer outro som ou movimento. Hardin tirou do bolso uma moeda de aço inoxidável e começou a atirá-la ao ar. A moeda captava os raios de luz que entravam no aposento e refletia-os na parede. Vezes sem conta, os seus dedos fizeram a moeda saltar, enquanto os seus olhos preguiçosamente seguiam os movimentos da luz. O aço inoxidável constituía-se um bom material para a cunhagem, num planeta onde qualquer tal em uso era importado. Pirene ergueu a cabeça e piscou os olhos. Pare com isso. Hã? Pare com essa brincadeira. Está bem. Hardin guardou a moeda. Quando estiver pronto, diga-me. Prometi estar de volta ao Conselho da Cidade antes de ser posto à votação o plano para o novo aqueduto. Pirene suspirou e afastou-se da mesa. Estou pronto. Espero simplesmente que não venha me aborrecer com assuntos da cidade. Trate você deles, por favor. A enciclopédia toma-me todo o tempo. Já ouviu as últimas notícias? Que notícias? As notícias que o nosso aparelho de ultraondas recebeu há 2 horas. O governador real da prefeitura de Anacreon assumiu o título de rei. E daí? Significa que nos encontramos isolados das regiões interiores do império. Já esperávamos por isso, contudo não torna a situação mais confortável. Anacreon cruza-se diretamente com a última rota comercial que nos resta para Santani, Trantor e Vega. De onde virá agora o nosso metal? Há 6 meses que não passa um carregamento de aço ou alumínio e agora, com certeza, não passará exceto pelo favor do rei de Anacreon. Pirene mascou impacientemente. Obtenham-no através dele nesse caso? Como? Escute, Pirene. De acordo com a carta que estabeleceu esta fundação, o Conselho Administrativo do Comitê Enciclopédico tem plenos poderes. A autoridade que me foi conferida como mandatário de Terminus basta talvez para eu me assoar, e se o senhor assinar uma ordem dando autorização, para espirrar em seguida. Tudo depende do senhor e do seu conselho. Peço-lhe, portanto, em nome da cidade, cuja existência depende do comércio com o resto da galáxia, para autorizar uma reunião de emergência. Pare. Uma propaganda eleitoral no momento vem pouco a propósito. Veja Hardin. O Conselho Administrativo não proibiu o estabelecimento de um governo municipal em Terminus. Compreendemos a necessidade de tal governo, devido ao aumento de população desde a data do estabelecimento da fundação, há 50 anos,
e pelo número de pessoas envolvidas em assuntos extra-enciclopédicos. Não quer isso dizer, contudo, que o primeiro e único objetivo da Fundação tenha deixado de ser a publicação de uma enciclopédia definitiva, englobando todo o conhecimento humano. Somos uma instituição científica, Sr. Harding, mantida pelo Estado. Não podemos e não devemos interferir na política local. Política local, por ordem do Imperador Pirene, é uma questão vital. O planeta Terminus por si só não pode manter uma civilização mecanizada. Faltam-lhe os metais. Não tem vestígios de ferro, cobre ou alumínio em toda a sua superfície e pouco mais tem de qualquer outra coisa. Que pensa o senhor do que sucederá à enciclopédia? Se este rei fanfarrão de Anacreon se decidir a fazer-nos a vida, cara. A nós? Esquece-se que estamos sob o controle direto do Imperador? Não fazemos parte da administração. Lembre-se disso. Somos parte integrante dos domínios imperiais e ninguém nos toca. O Império protege o que é seu. E a revolta do governador de Anacreon foi por acaso sufocada? E foi Anacreon único? Pelo menos 20 das prefeituras exteriores da galáxia, toda a periferia na realidade, iniciaram o mesmo sistema. Digo-lhe que estou pouco seguro do Império e da sua habilidade para nos proteger. Governadores reais? Reis? Qual é a diferença? O Império tem se mantido através de várias políticas com homens diferentes, procurando cada um seus interesses. Já se revoltaram outros governadores e já foram depostos imperadores e mesmo assassinados alguns antes disto. Mas que tem todas essas coisas a ver com o Império em si. Esqueça-se disso, Harding, não é nada conosco. Somos, em primeira e última análise, cientistas. O que nos preocupa é a enciclopédia. E já, Harding, antes que me esqueça... Sim? Veja lá esse seu jornal. O jornal da cidade de Terminus não é meu. É propriedade particular. Que fez ele? Há semanas que traz, na primeira página, o cabeçalho pedindo que, por ocasião do 50º aniversário do estabelecimento da Fundação, seja declarado feriado oficial com comemorações, devo dizer, bastante impróprias. E por que não? O relógio de rádio abre o primeiro cofre dentro de 3 meses. Considero esse dia como algo especial. Mas não para paradas idiotas, Harding. O primeiro cofre e sua abertura dizem respeito exclusivamente à prefeitura. Tudo o que for importante será comunicado ao povo. Esta é a última palavra. Comunique ao jornal. Lamento muito, Pirene. Porém, a Constituição da cidade garante uma coisa sem importância, denominada liberdade de imprensa. Talvez sim, porém a prefeitura não a acata. Sou o representante do Imperador em Terminus, Harding, e tenho plenos poderes. A expressão de Harding era a de um homem que procura dentro de si as últimas reservas de paciência. A propósito de sua situação como representante do Imperador, tenho uma última novidade a dar-lhe. A respeito de Anacreon? Vai chegar um enviado especial mandado pelo governo de Anacreon dentro de 2 semanas. Um enviado? Aqui? Para quê? Harding levantou-se, empurrou a cadeira e olhou o admirado representante do poder imperial. Adivinhe se for capaz. E foi embora com desprezo. Anselme Hout Roderick, Hout significando sangue nobre, vice-prefeito de Ploema e enviado extraordinário de Sua Alteza de Anacreon, e mais meia dúzia de títulos foi esperado a sua chegada, por Salvor Harding, com todo o ritual imposto por razões de Estado. Com um breve sorriso e uma desculpa, o vice-prefeito tirara a sua arma do coldre e entregara a Harding. Este último retribuiu o cumprimento, entregando a sua, que pedira emprestada para a ocasião. Amizade e boa vontade foram assim seladas, e se Harding descobriu qualquer volume suspeito nos bolsos de Hout Roderick, calou-se prudentemente. A solenidade que lhe foi prestada, precedida e flanqueada por uma conveniente nuvem de funcionários menores, seguiu sua marcha lenta e cerimoniosamente até o largo da enciclopédia, ovacionado na sua trajetória por uma multidão apropriada, com a devida quantidade de entusiasmo. O vice-prefeito Anselme recebeu as ovações com a condescendência e indiferença de um nobre. Esta cidade é todo o seu mundo? Perguntou a Harding. Harding ergueu a voz, de modo a ser ouvido acima do clamor. Somos um mundo novo, Excelência. Em nossa curta história, poucos membros da nobreza visitaram o nosso pobre planeta.
Daí o entusiasmo. Parece que a nobreza não reconheceu a ironia. Pensativamente observou. 50 anos. Deve haver por aqui muita terra inexplorada. Nunca pensaram dividi-la em propriedades? Por ora não há necessidade disso. Estamos extremamente centralizados. Somos obrigados a isso por causa da enciclopédia. Algum dia, talvez, quando a nossa população aumentar... É um mundo estranho. Não existem camponeses. Harding refletiu que não era necessário ser muito inteligente para ver que Sua Eminência estava tirando nabos da tigela. Replicou casualmente. Não, nem nobres. As sobrancelhas de Roderick arquearam-se. E o seu chefe? O homem com quem vou me encontrar? O Dr. Pirene é o diretor do Conselho Administrativo e representante pessoal do Imperador. Só doutor. Nenhum outro título? Um sábio? Está acima da autoridade civil? De certo. Somos todos mais ou menos sábios. Na verdade, somos mais uma fundação científica do que um mundo sob o controle direto do Imperador. Houve uma ligeira ênfase na última frase, que pareceu desconcertar o vice-prefeito. O resto do caminho até o largo da enciclopédia foi percorrido em silêncio. Se Harding se aborreceu com a tarde e com a noite que se seguiu, teve pelo menos a satisfação de compreender que Pirene e Haut Roderick, tendo se encontrado em meio a enfáticos protestos de ternura e consideração mútuas, se detestavam cada vez mais. Haut Roderick assistiu de olhar vítreo à conferência do Dr. Pirene durante a visita de inspeção ao edifício da enciclopédia. Com um sorriso abstrato, mas delicado, ouviu o discurso enquanto passavam de armazém em armazém, onde se guardavam os filmes de referência, e através das numerosas salas de projeção. Só depois de ter descido e passado pelos departamentos de composição, edição, publicação e filmagem, é que fez a primeira afirmação compreensiva. Tudo isto é muito interessante, mas parece-me estranho passar tempo para homens. Qual é a vantagem? Harding notou que Pirene não encontrava nenhuma resposta, apesar da expressão de seu rosto ser bastante eloquente. O banquete da noite foi quase uma imagem perfeita dos acontecimentos da tarde, pois Haut Roderick monopolizava a conversa descrevendo, com pormenores técnicos e bastante graça, as suas proezas como comandante militar durante a recente guerra entre Anacreon e o vizinho e novo reino de Esmirno. Os pormenores da história do vice-prefeito terminaram ao fim do jantar, quando todos os funcionários de menor categoria já tinham se retirado. O último capítulo da descrição triunfante de naves e homens destruídos terminou, quando Pirene e Harding o acompanharam até a varanda e se sentaram, absorvendo o ar quente da noite de verão. E agora, os assuntos importantes. Por quem é? Murmurou Harding, acendendo um longo charuto de tabaco de vega. Não restam muitos, refletiu inclinando a cadeira para trás. A galáxia estendia-se alta no céu com a sua forma nebulosa de horizonte a horizonte. As poucas estrelas que brilhavam naquela ponta do universo eram comparativamente insignificantes. Claro está que todas as discussões formais, isto é, a assinatura de tratados e outros aborrecimentos desse gênero, terão lugar perante o... Como o denominam? O Conselho. Conselho Administrativo. Estranho nome. De qualquer modo, fica para amanhã. Podemos desde já acertar certos pormenores de homem para homem. De acordo? Plenamente. Tem havido algumas modificações na situação da periferia, e o estado de seu planeta é um pouco incerto. Seria bastante conveniente se chegássemos a compreender-nos quanto a essa situação. A propósito, o senhor terá outro charuto desses? Harding ofereceu com relutância. Anselm Haut Roderick cheirou e imitou um som de prazer. Tabaco de vega. Onde o arranjou? Recebemos alguns no último carregamento. Pouco resta. Só o espaço sabe quando receberemos mais. Pirene carregou o semblante. Ele não fumava e detestava o cheiro. Entendamo-nos, Eminência. A sua missão é apenas elucidar a situação? Haut Roderick anuiu, através da fumarada. Nesse caso, terminará depressa. A situação com respeito à Fundação Enciclopédica número 1 é o que sempre foi.
E o que é que tem sido sempre? Isto apenas uma instituição científica mantida pelo Estado e parte do domínio pessoal de Sua Augusta Majestade o Imperador. O vice-prefeito não parecia intimidado. Soprou alguns anéis de fumo. Bela teoria, Dr. Pirene. Imagino que o senhor possui cartas com o selo imperial, mas qual é a situação presentemente? Qual é a posição em relação a Esmirno? Não estão a mais de 50 parsecs. Unidade de distância sideral equivalente a 3,26 anos-luz. Da capital de Esmirno. E Konom e Daribor? Nada temos a ver com qualquer prefeitura, como parte integrante do Império. Já não são prefeituras. Agora são reinos. Seja, nada temos a ver com eles, na nossa qualidade de instituição científica. Ciência, ciência. Que diabo tem isso com o fato de que podemos ver Terminus ocupado por Esmirno a qualquer momento? E o Imperador? Alt Roderick acalmou-se. Bem, vejamos, Dr. Pirene. O senhor respeita a propriedade do Imperador e Anacreon também o faz. Porém, Esmirno talvez não. Lembre-se de que acabamos de assinar um tratado com o Imperador. O apresentarei amanhã a esse seu conselho, que coloca sobre nós a responsabilidade de manter a ordem dentro dos limites da antiga prefeitura de Anacreon por parte do Imperador. O nosso dever é patente, não é? Sim, mas Terminus não faz parte da jurisdição de Anacreon. E Esmirno? Nem de Esmirno, nem de qualquer outra jurisdição. Esmirno sabe disso? Não me interessa o que Esmirno sabe. Mas interessa a nós. Terminamos neste momento uma guerra com ela. E, no entanto, não recuperamos os 2 sistemas estelares que nos foram roubados. O lugar que Terminus ocupa entre as 2 nações é de caráter estratégico. Harding sentia-se cansado e interrompeu. Qual é a sua proposta, Eminência? O vice-prefeito parecia agora disposto a fazer propostas um pouco mais concretas. Parece-nos perfeitamente evidente que, visto Terminus não ser capaz de se defender, Anacreon tomará essa tarefa à sua conta. Devem compreender que não desejamos interferir na administração interna. Cremos que seria melhor para todos se Anacreon estabelecesse uma base militar neste planeta. E isso seria tudo o que desejariam. Uma base militar dentro do vasto território desocupado. E nada mais. Bom, claro, haveria a questão de manter as forças de proteção. Harding deixou que a cadeira assentasse sobre os 4 pés e inclinou-se para a frente. Agora estamos chegando a qualquer coisa. Vamos colocar isso em palavras. Terminus torna-se um protetorado e deve, portanto, pagar um tributo. Tributo não. Impostos. Protegemo-los e vocês pagam por isso. Pirene bateu na mesa com o punho cerrado. Deixe-me falar, Harding, Eminência. Não dou meia moeda por Anacreon, Esmirno e todas as suas politiquices e guerras. Já lhe disse que Terminus é uma instituição livre de impostos e mantida pelo Estado. Mantida pelo Estado. Mas nós somos o Estado, Dr. Pirene, e não iremos mantê-los. Pirene ergueu-se colérico. Sou o representante legal de Sua Augusta Majestade, o Imperador. E eu sou o representante do rei de Anacreon. Anacreon está um pouco mais próximo, Dr. Pirene. Voltaremos ao que interessa. Em que espécie aceitariam esses impostos? Em mercadoria, trigo, batatas, vegetais, gado? O vice-prefeito olhava-o admirado. O quê? Para que precisamos nós disso? Queremos ouro, claro. Cromo ou vanádio seriam ainda melhores. Isto é, se os tiverem em abundância. Em abundância, nem ferro temos. Ouro? Tome, olhe para as nossas moedas. Atirou uma moeda ao enviado. De que é? Aço? Sim, senhor. Não compreendo. Terminus é um planeta praticamente sem metais. Os que temos são importados. Consequentemente, não temos ouro e nada para pagar a não ser que aceitem em pagamento algumas toneladas de batatas. E a sua produção industrial, sem metais,
De que faríamos nossas máquinas? Houve uma pausa e Pirene tentou de novo. Meus senhores, toda esta discussão é inútil. Terminus não é um planeta, mas uma instituição científica empenhada em preparar uma grande enciclopédia. Pelo espaço, os senhores não respeitam a ciência. Enciclopédias não ganham guerras. Um mundo sem qualquer produção é praticamente vazio. Bem, podem pagar com terras? O que quer isso dizer? Este planeta está quase vazio. E a Terra é provavelmente fértil. Muitos nobres de Anacreon aceitariam um acréscimo às suas propriedades. O senhor tem a ousadia de propor? Não há necessidade de se alarmar tanto, doutor. Há que cheguem para todos nós. Se lá chegarmos e se o senhor colaborar, poderemos arranjar as coisas de modo que os senhores nada percam. Podem ser conferidos títulos e dadas garantias. Compreende-me? Obrigado. Harding disse então, ingenuamente. Poderia Anacreon fornecer-nos as devidas quantidades de plutônio para a nossa geradora de energia atômica? Temos apenas uma reserva mínima que em poucos anos se esgotará. O silêncio que se seguiu durou alguns minutos. Quando Halt Roderick voltou a falar, o seu tom de voz era bem diferente do que fora até então. Vocês têm energia atômica? O que tem isso de invulgar? A energia atômica tem 50 mil anos de idade. Por que não havíamos de possuí-la? A não ser pela dificuldade de conseguir plutônio. Claro. O enviado fez mais uma pausa e acrescentou desconsolado. Bem, cavalheiros, continuaremos a nossa discussão amanhã. Por certo me desculparão. Pirene seguiu-o com o olhar e rangeu os dentes. Aquele asno estúpido é imperdoável. Harding interrompeu. De modo algum, meu caro. Ele é um produto do seu meio, não entende muito além do eu tenho uma arma e você não. Pirene virou-se para ele exasperado. O que desejava o senhor dizer com aquele discurso de bases militares e de tributos? O senhor está doido? Dei-lhe corda para ele se enforcar. Afinal, revelou as verdadeiras intenções de Anacreon, a divisão de términos em propriedades. Não vou consentir que isso aconteça. O senhor não vai deixar? O senhor? E quem é o senhor? E posso já agora perguntar-lhe a intenção dessa idiotice sobre a energia atômica? Isso seria a melhor desculpa para fazer de nós um alvo militar. Sim, um alvo militar do qual se deve afastar. Não é evidente a razão por que eu falei disso? Acontece que confirmou uma suspeita minha. Qual? Que Anacreon não tem energia atômica. Se tivesse o nosso amigo, compreenderia que o plutônio já não se utiliza nas geradoras de energia. Segue-se, portanto, que o resto da prefeitura também não tem energia. Esmirno não a tem, ou Anacreon não teria vencido a maioria das batalhas na recente guerra. Não é interessante? Bah! Pirene foi embora deixando Harding ainda sorrindo. Este atirou fora o seu charuto e olhou a galáxia que se estendia até o infinito. De volta ao petróleo e ao carvão, hein? Murmurou ele, e o restante de seus pensamentos guardou-os para si. Quando Harding negou ser dono do jornal, disse apenas meia verdade. Fora ele o incentivador da campanha para incorporar Terminus numa municipalidade autônoma, e fora eleito presidente da Câmara, de modo que não era surpreendente que, embora não houvesse uma única ação do jornal em seu nome, mais de 60% eram controlados por ele de maneira duvidosa. Consequentemente, quando Harding começou a sugerir a Pirene que lhe fosse permitido assistir às reuniões do Conselho Administrativo, não foi por coincidência que o jornal lançou-se numa campanha sugerindo o mesmo. E a primeira reunião, em massa, na história da fundação, realizou-se, pedindo representação da cidade no governo nacional. Eventualmente, Pirene capitulou, embora de mau humor. Harding, sentado ao fundo da mesa, especulava quanto à razão dos cientistas serem péssimos administradores. Talvez fosse por serem tão inflexíveis e pouco habituados a gente flexível. Fosse como fosse, ali estavam Thomas Soot e George Farr à sua esquerda, Lungin Crest e Yate Fulham à sua direita. Pirene estava sentado na cadeira da presidência. Conhecia-os bem a todos. Contudo, parecia ter adotado uma relativa pomposidade para a ocasião. Harding adormeceu,
através das formalidades iniciais, mas acordou na ocasião em que Pirene bebia um pouco de água, à guisa de preparação, e começava: Sinto-me muito grato por poder informar aos membros do Conselho que, desde a nossa última reunião, recebi notícias de Lord Dorvin, chanceler do Império, dizendo que chegaria a términos dentro de 2 semanas. E quase garantindo que nossas relações com Anacreon serão colocadas no devido lugar para nossa completa satisfação, logo que o Imperador seja informado do que se passa. Sorriu e dirigiu-se a Hardin no extremo oposto da mesa. Foram dadas informações ao jornal a este respeito. Hardin sorriu baixinho. Parecia evidente que uma das razões de sua admissão ao Sacrosanto era o desejo de Pirene lhe fazer admirar aquela informação. Deixando de lado expressões vagas, que espera de Lord Dorvin? Tomás Sut respondeu. Tinha o mau hábito de se dirigir na terceira pessoa, quando nos seus momentos de circunspeção. É evidente que o prefeito Hardin é um cínico profissional. Não pode deixar de ver que o Imperador não permitiria a infração dos seus direitos pessoais. Por quê? Que faria ele no caso da infração? Houve pela sala um movimento de irritação. Pirene disse-lhe: O senhor está fora de ordem e, pensando bem, fazendo afirmações um tanto perigosas. Devo considerar isso como resposta? Sim, se não tem mais nada a dizer. Não tire conclusões. Gostaria de fazer uma pergunta. Além deste golpe diplomático, que pode ou não ter qualquer significado, fez-se algo de concreto para suster a ameaça de Anacreon? Yate Fulham cofiou seu bigode ruivo e medonho. Vê aí uma ameaça? E o senhor não vê? Nenhuma. O Imperador? Grande espaço. Que é isto? De vez em quando há alguém que diz imperador ou império como se fossem palavras mágicas. O imperador está longe e tenho as minhas dúvidas quanto à importância que nos confere. E se importar, que pode ele fazer? O que havia da Armada Imperial por estas regiões está nas mãos dos 4 reinos, e Anacreon tem a sua parte. Teremos de lutar com armas, não com palavras. Compreendam bem a situação. Tivemos 2 meses de graça, especialmente por termos dado a Anacreon a ideia de que possuímos armas atômicas. Todos nós sabemos que isso é mentira. A energia atômica que temos é para fins pacíficos e não basta. Eles descobrirão a nossa mentira dentro de pouco tempo. E se acham que vão gostar de se verem enganados, talvez vocês, por seu lado, se enganem. Meu caro senhor. Ainda não terminei. É muito bonito meter chanceleres no caso, mas mais bonito seria ainda meia dúzia de canhões atômicos e as respectivas bombas. Já perdemos 2 meses e talvez não tenhamos mais tempo a perder. Que se propõe fazer? O nariz de Lundin Crest enrugou-se de irritação. Se pretende propor a militarização da Fundação, não quero ouvir mais nada. Marcaria nosso ingresso no campo da política. Nós, senhor presidente da Câmara, somos uma fundação científica e nada mais. Além disso, não compreende que a fabricação de armamento seria retirar homens de valor da enciclopédia? Não pode ser feito, aconteça o que acontecer. De fato, primeiro a enciclopédia. E sempre... concordou Pirene. Hardin gemeu mentalmente. O conselho parecia sofrer de enciclopedite. Quando respondeu, o seu tom era gélido. Talvez não tenha ocorrido ao distinto conselho que Terminus possa ter outros interesses além da enciclopédia. Não posso conceber, Hardin, que a Fundação tenha outros interesses. Não falei da Fundação. Falei de Terminus. Receio que não entendam bem a situação. Existe mais de 1 milhão de seres aqui, dos quais os empregados na enciclopédia não ultrapassam os 150 mil. Nascemos aqui, vivemos aqui. Comparada com as suas casas, quintas e fábricas, a enciclopédia pouco significa. Queremos proteger tudo isso. O barulho emudeceu. Acima de tudo, a enciclopédia, temos uma missão a cumprir. Diabos, levem a missão. Há 50 anos isso poderia ter valor, hoje não. Esta é uma nova geração. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Nós somos cientistas. Hardin anteviu uma brecha e aproveitou-a. Serão, na verdade, cientistas? Bela alucinação. Todo o seu grupo é o exemplo perfeito do que sucedeu à galáxia durante milhares de anos. Que espécie de ciência é a de
classificar e rotular o trabalho dos cientistas do último milênio. Já pensaram em ir para frente e estender os limites desse conhecimento? Melhorá-lo? Não. Sentem-se felizes na estagnação. Toda a galáxia se sente feliz, e se tem sentido ao longo de só o espaço o sabe. Eis o porquê das revoltas na periferia, das interrupções de comunicações, das eternas guerras, da perda de energia atômica e retrocesso ao processo bárbaro da energia química. Se querem saber, a galáxia está se desintegrando. Fez uma pausa e deixou-se cair na cadeira, não dando atenção a 2 ou 3 membros que procuravam responder-lhe ao mesmo tempo. Crest tomou a palavra. Não sei o que espera conseguir através de suas afirmações histéricas. Nada de construtivo, com certeza. Peço, senhor secretário, que as palavras do senhor Harding sejam riscadas das minutas e a discussão seja resumida a partir de sua interrupção. George Farrar mexeu-se pela primeira vez. Até então tinha se mantido fora da discussão, mesmo nos momentos de maior calor. Mas agora sua voz poderosa, pesada como o seu corpo de 100 quilos, fez-se ouvir no seu tom mais baixo. Não nos teríamos esquecido de nada? De quê? De que neste mês comemoramos o 50º aniversário. Farrar tinha o costume de observar pormenores com grande agudeza. Que tem isso? É que nessa data, o cofre de Harry Seldon se abrirá. Já consideraram o que poderá haver nesse cofre? Não sei. Questões de rotina. Talvez um discurso de parabéns, vulgar. Não acho que o cofre tenha qualquer significado, apesar do jornal E olhou Harding fixamente. ter querido dar-lhe. Fiz com que essa história terminasse. Ah, mas talvez tivesse feito mal. Não lhes parece um silêncio antes de prosseguir, que o cofre vai se abrir numa hora bastante conveniente? Num momento inconveniente, quer o senhor dizer. Temos outras coisas com que nos preocupar. Coisas mais importantes do que uma mensagem de Harry Seldon? Acho que não. Farrar crescia cada vez mais. E Harding olhou pensativo. Onde desejava ele chegar? De fato, parecem todos esquecidos que Seldon foi o maior psicólogo da nossa época e que foi o instituidor da nossa fundação. Parece-me razoável que ele tenha aplicado a sua ciência para determinar o provável curso da história deste futuro próximo. Se o fez, como me parece, repito, deve ter havido maneira de nos avisar de qualquer perigo e talvez apresente uma solução. A enciclopédia era-lhe muito querida. Prevalecia na sala uma aura de dúvida. Pirene interrompeu. Bem, não sei exatamente. A psicologia é uma grande ciência, mas de momento não temos entre nós nenhum psicólogo, creio. Parece-me termos entrado em terreno pouco familiar. Farrar virou-se para Harding. O senhor não estudou psicologia com a Lurin? Harding respondeu-lhe humildemente. Sim, mas não cheguei a terminar os meus estudos. Cansei-me da teoria, queria ser engenheiro psicólogo, mas não tive quaisquer facilidades, de modo que entrei no campo mais parecido, o da política. É quase o mesmo. O que pensa do cofre? Não sei o que dizer. Harding decidiu acautelar-se. Não voltou a falar durante o resto da reunião, apesar de terem voltado à questão do chanceler do Império. Nem sequer lhes deu atenção. Tinham-lhe apresentado um caminho desconhecido, e tudo começava a tomar o seu devido lugar. Os ângulos iam se desfazendo. A psicologia era a chave. Disso estava certo. Desesperadamente tentou recordar-se da teoria psicológica que aprendera, e daí compreender as coisas logo de início. Um grande psicólogo como Seldon poderia desvendar as emoções e reações humanas o suficiente para poder prever com largueza o desenvolvimento histórico do futuro. Isso significava: Lord Dorwin aspirava rapé. Tinha o cabelo comprido, complicadamente encaracolado, ao qual juntava artificialmente suíças louras que acariciava com todo o carinho. Quando falava, dava a impressão de dizer preciosidades, acentuando bem todas as sílabas. Naquele momento, Harding não tivera ainda tempo de apresentar mais razões para detestar o nobre chanceler. O efeito fora imediato. Os gestos elegantes da mão que acompanhavam as palavras e a condescendência estudada que acompanhava a mais simples afirmação tinham um efeito desolador sobre Harding. O problema atual era descobrir a nobre personalidade.
Desaparecera com Pirene meia hora antes, como quem se vaporizara. Hardin estava seguro de que a sua ausência durante as discussões preliminares agradaria a Pirene. Pirene fora visto naquele andar, portanto, tratava-se apenas de experimentar todas as portas. A meio caminho, Hardin soltou uma exclamação de prazer e adentrou um gabinete meio escuro. A silhueta do intrincado penteado de Lord Dorwin era uma realidade contra a tela iluminada. Lord Dorwin olhou e disse: Ah, Hardin, sem dúvida nos procura. Ofereceu-lhe a caixa de rapé, super embelezada, que Hardin recusou após o que sua dignidade aspirou uma pitada e sorriu graciosamente. Pirene carregou o senho e Hardin permaneceu indiferente. O único ruído a quebrar o silêncio que se seguiu foi o estalido da caixa de rapé de Lord Dorwin ao fechar-se. Depois de guardar, lá iniciou. Grande proeza esta sua enciclopédia, Hardin. Um feito indubitável que está a par dos mais sublimes acontecimentos de todos os tempos. A maioria de nós assim pensa. Milord. Um acontecimento que, no entanto, ainda não se concretizou totalmente. Do pouco que me foi dado ver da eficiência da sua fundação, nada temo a esse respeito. E inclinou a cabeça para Pirene, que lhe correspondeu com uma delicada cortesia. Uma festa amorosa, pensou Hardin. Não me queixava da falta de eficiência, milord, mas sim do excesso de eficiência da parte de Anacreon, apesar de essa atividade ser dirigida numa direção mais destrutiva. Ah, sim, Anacreon, venho mesmo agora de lá. Profundamente bárbaro esse planeta. É absolutamente inconcebível que seres humanos possam viver aqui na periferia. A falta das condições mais elementares para a vida de um cavalheiro culto, a falta das mais fundamentais necessidades de conforto e conveniência, o completo desuso em que... Hardin interrompeu-o secamente. Os anacreonianos, infelizmente, possuem todos os requisitos elementares para a guerra e todas as necessidades básicas para a destruição. Apoiado. Lord Dorwin parecia estar contrariado, talvez por ter sido tão rudemente interrompido. Porém, não devemos discutir esses assuntos agora. Sinto-me realmente bastante preocupado. Dr. Pirene, não me mostra o segundo volume, por favor? As luzes apagaram-se por mais de meia hora e Hardin bem poderia estar em Anacreon por toda a atenção que lhe foi dispensada. O livro projetado na tela pouco sentido tinha para ele. Nem sequer o tentou seguir. Mas Lord Dorwin teve momentos em que parecia humanamente excitado. Durante esses breves instantes, Hardin notou que o chanceler esquecia sua pose. Quando as luzes se acenderam novamente, Lord Dorwin disse: Maravilhoso, verdadeiramente maravilhoso. Sr. Hardin, o senhor não se interessa por arqueologia. Hardin saiu de sua abstração. Não, milord, não posso dizer que esteja interessado. Sou um psicólogo por vocação inicial e político por decisão final. Ah, sem dúvida, estudos interessantíssimos. Eu próprio me dedico à arqueologia, sabe? Ah, sim? Sua Alteza é bastante conhecedor dessa matéria. Talvez tenha feito um trabalho incansável nessa ciência. Realmente li muito. Li todo o Jardim, o Objace, o Cromuel, enfim, todos eles. Já os ouvi citados, porém nunca os li. Mas deve fazê-lo qualquer dia, meu caro senhor. Seria amplamente recompensado. Creio que só para ver esta cópia de Lamet valeu a pena esta viagem à periferia. Acreditem ou não, falta-me esse autor na minha biblioteca. A propósito, Dr. Pirene, o senhor não esqueceu sua promessa de revelar mais uma cópia para mim antes de minha partida? Com todo prazer. Lamet, devem saber, apresenta uma nova e interessante adição ao meu conhecimento prévio sobre a questão da origem. Que questão? A questão da origem. O lugar de origem da espécie humana. O senhor deve saber, com certeza, que se pensa que a raça humana ocupou inicialmente apenas um sistema planetário. Bem sei. Ninguém sabe ao certo qual sistema encontra-se perdido nas brumas do passado. Existem, contudo, várias teorias. Sirius, dizem uns, outros insistem sobre Alfa Centauro, ou no Sol, ou em Sing 61, todos no setor de Sirius, como se vê. E que diz Lamet?
Bom, ele parte de um caminho inteiramente diferente, tenta demonstrar que os restos arqueológicos no terceiro planeta do sistema arcturiano mostram que a humanidade existiu ali antes de haver quaisquer indicações de viagens no espaço. E quer isso dizer que esse é o berço da humanidade? Talvez. Devo lê-lo de novo com atenção e pesar as provas antes de me pronunciar. Tem de se verificar o peso de suas observações. Harding conservou-se em silêncio durante alguns instantes. Quando Lamet escreveu esse livro? Há mais ou menos 300 anos. Claro está que se baseou principalmente nos trabalhos prévios de Glynn. Então por que perder tempo? Poderia ir a Arcturus e estudar por si mesmo os vestígios. Lord Dorwin ergueu as sobrancelhas e a tampa da caixa de rapé ao mesmo tempo. Apressadamente aspirou a sua pitada. Mas para quê? Para obter informação em primeira mão, já se vê. Mas onde reside essa necessidade? Parece-me um método estranho e duvidoso de conseguir algo. Veja bem, tenho os trabalhos dos velhos mestres, os grandes arqueólogos do passado, comparo-os uns com os outros, equilibro as discrepâncias, analiso as afirmações conflituosas, decido a probabilidade de correção de cada uma e chego a uma conclusão. Esse é o método científico. Pelo menos com ar condescendente, é assim que o vejo. Seria insofismável essa minha ida a Arcturus ou ao Sol, por exemplo, e andar às voltas quando os velhos mestres já cobriram todo esse campo com muito maior eficiência do que eu jamais poderia sonhar atingir. Harding murmurou delicadamente. Estou vendo. Ele e os seus métodos científicos. Não era de estranhar que a galáxia se desintegrasse. Vamos, milord. Acho que é melhor voltarmos. Ah, sim. Talvez... Quando saíam, Harding disse a queima-roupa. Milord, posso fazer uma pergunta? Lord Dorwin sorriu brandamente, dando ênfase à sua resposta, com um elegante movimento de mão. Certamente, meu caro senhor. Sinto prazer em ser-lhe útil. Se há algo que possa fazer por você através do meu conhecimento... Não é exatamente sobre arqueologia, milord. Não? Trata-se do seguinte. O ano passado recebemos notícias aqui em Terminus sobre a explosão de uma geradora atômica no planeta 5 de Gama Andrômeda. Só chegou até nós um pequeno rumor sem quaisquer pormenores. Não poderia dizer-me com exatidão o que aconteceu? Os lábios de Pirene torceram-se. Não compreendo a razão por que aborreceu sua dignidade com perguntas sem importância. Nada disso, Dr. Pirene. Não me aborrece nada. Não há muito o que dizer sobre o caso. A geradora explodiu e foi uma catástrofe. Me parece que morreram vários milhões de pessoas e que pelo menos metade do planeta foi destruído. O governo considerou seriamente a aplicação de rigorosas restrições quanto ao uso indiscriminado da energia atômica, apesar de não ser coisa que se torne pública. Compreendo, mas o que se passava com a geradora? Verdadeiramente não se sabe. Sofrera avarias havia alguns anos, e o trabalho de reparação, assim como os materiais empregados, eram de péssima qualidade. É bastante difícil, hoje em dia, encontrar quem compreenda os pormenores técnicos dos nossos sistemas de energia. Milord, o senhor compreende que os reinos independentes da periferia desconheceram completamente o uso da energia atômica? Não me surpreende. Planetas bárbaros que são. Ou, mas, meu caro senhor, não lhe chame independentes. Não o são realmente. Os tratados que fizemos com eles são prova positiva disso. Continuam a aceitar a soberania do Império. Teriam de fazê-lo ou não teríamos qualquer contato? Talvez seja assim. No entanto, todos têm considerável liberdade de ação. Creio que sim. Considerável, mas pouco importante. O Império está muito melhor deixando a periferia entregue aos seus próprios recursos, como mais ou menos acontece. Não nos servem para nada. São pouco civilizados. Já o foram, no passado. Anacreon foi uma das mais ricas províncias exteriores.
Poderia até comparar-se favoravelmente como Vega, segundo consta. Mas isso foi há um século, Harding. Não se pode tirar conclusões. As coisas eram bem diferentes no passado. Já não somos os mesmos homens. Contudo, você persiste, Harding. Já lhe disse que não desejo comentar esses assuntos hoje. O Dr. Pirene já me tinha colocado de sobreaviso contra você. Disse-me que o senhor procuraria interrogar-me. Porém, eu sou uma raposa velha. Deixemos isso para a próxima oportunidade. E pronto. Esta era a segunda reunião do conselho a que Harding assistia. Se excluíssem todas as conversas não formais que tivera com os membros do conselho e com o já longínquo Lord Dorwin. Mesmo assim, o presidente da Câmara tinha uma ideia perfeitamente definida de que houvera pelo menos umas 3 reuniões para as quais jamais fora convidado. Parecia-lhe mesmo que nem para esta seria pedida a sua presença, não fosse o ultimato. Pelo menos parecia um ultimato, apesar de que uma leitura superficial do documento taquigrafado poderia levar a supô-lo uma amigável troca de amabilidades entre 2 poderosos. Harding segurou de leve. Começava por um florido cumprimento de sua poderosa majestade, o rei de Anacreon, para o seu amigo e irmão, o Dr. Lewis Pirene, presidente do Conselho Administrativo da Fundação Enciclopédica número 1, e terminava ainda mais colorido com um gigantesco selo multicor de esquisito simbolismo. Era, contudo, um ultimato, disse Harding. Parece que não tivemos muito tempo, afinal, só 3 meses. Embora pouco, o gastamos inutilmente. Dão-nos mais uma semana neste papel. Que faremos? Pirene estava agora preocupado. Deve haver uma saída. É incrível que cheguem a extremos depois do que Lord Dorwin nos assegurou a respeito da atitude do Imperador e do Império. Harding ergueu-se. Estou vendo. Talvez o senhor tivesse a bondade de informar o rei de Anacreon sobre esta alegada atitude. É verdade. Eu o fiz depois de ter consultado o Conselho por voto e de ter recebido consentimento unânime. Quando teve lugar essa votação? Pirene agarrou-se à sua dignidade. Acho que não sou responsável perante o senhor. Senhor Harding. Muito bem. Não me satisfaz a resposta. Trata-se apenas de minha opinião de que a sua diplomática comunicação sobre a valiosa contribuição de Lord Dorwin foi a responsável por esta amigável nota. De outro modo, poderia ter levado mais tempo, apesar de eu pensar que por muito mais tempo que nos dessem términos, acabaria por estar condenada, dada a atitude do Conselho. E como chegou o senhor a tão notável conclusão? De uma maneira simples. Requeri simplesmente o uso de um artigo há muito esquecido, o senso comum. Há um ramo do conhecimento humano, denominado lógica simbólica, que pode ser empregado para peneirar todas as inutilidades que rodeiam a linguagem humana. O que tem isso? Apliquei-a. Entre outras coisas, apliquei-a nesse documento. Para mim não era essencial, mas acho que eu posso explicar melhor a 5 físicos mais por símbolos do que por palavras. Harding espalhou 5 folhas de papel sobre a mesa. Tenho a dizer-lhes que não fui eu o autor. Foi Muller-Hoke, da divisão de lógica, que assinou estas análises, como podem verificar. Pirene inclinou-se sobre a mesa para ver melhor, e Harding continuou. A mensagem de Anacreon era um problema naturalmente simples, pois os homens que a compuseram eram mais homens de ação do que de palavras. Pode-se resumir imediatamente em símbolos que, traduzidos por palavras, querem dizer: ou nos dão o que nós queremos dentro de uma semana, ou levam uma tunda e ficam na mesma, sem nada. O silêncio permaneceu enquanto os 5 membros do conselho verificaram os símbolos. Depois o Dr. Pirene sentou-se e tossiu pouco à vontade. Não há nenhuma saída, não é verdade, Dr. Pirene? Parece que não há. Muito bem. Agora perante vocês, há uma cópia do tratado entre Anacreon e o Império, incidentalmente um tratado assinado pelo mesmo Lord Dorwin que aqui esteve na semana passada, e junto está uma análise simbólica. O tratado compunha-se de 5 folhas bem impressas, e a análise de meia página, ou pouco menos. Como se pode ver, mais ou menos 90% do tratado não tem qualquer significado, e podemos tirar de todo ele a seguinte conclusão, tão cheia de interesse. Obrigações de Anacreon para com o Império. Nenhuma. Poderes do Império sobre Anacreon. Nenhum. Novamente os 5 seguiram ansiosamente o raciocínio exposto na análise, conferindo-a com o tratado. E quando terminaram, Pirene ainda mais preocupado estava. Parece estar tudo certo.
Admite, então, que o tratado não passa de uma declaração de independência total da parte de Anacreon e o reconhecimento desse Estado por parte do Império. Assim parece. E supõe que Anacreon não o compreende e que não anseia por dar ênfase a essa posição de independência de modo a ressentir-se contra qualquer ameaça feita pelo Império. Particularmente, quando se torna óbvio que o Império nada pode fazer além de ameaçar, ou nunca teria consentido em sua independência. Então, como interpretar as afirmações de Lord Dorwin quanto ao apoio do Imperador? Pareciam satisfatórias. Hardin recostou-se na cadeira. Se querem saber, essa parte é a mais interessante de todas. Admito ter pensado que Sua Serenidade fosse o mais consumado burro que jamais vi em toda a minha vida. Porém, afinal é um grande diplomata e um homem inteligente. Tomei a liberdade de gravar todas as suas palavras. Houve um longo murmúrio e Pirene abriu desmesuradamente os olhos, horrorizado. E depois, compreendo muito bem que foi uma falta imperdoável e uma coisa que nenhum cavalheiro faria. Também, se Sua Serenidade tivesse percebido, teríamos passado momentos bem desagradáveis. Contudo, não aconteceu nada disso, portanto acabou-se. Peguei o disco, copiei-o e o remeti também a Hulk para análise. Onde está a análise? Essa é a parte mais interessante, como já lhe disse. Das 3 análises, esta foi a mais difícil. Quando Hulk, após 2 dias de trabalho ininterrupto, conseguiu eliminar afirmações sem significado, palavras imprecisas, qualificações inúteis, enfim, todo lixo, descobriu que não havia mais nada. Eliminara tudo. Cavalheiros, Lord Dorwin, em 5 dias de discussão, nada disse. E de tal modo que os senhores não deram pela coisa. Eis o que o seu precioso império lhes assegurou. Se Hardin tivesse colocado uma bomba na sala de mau cheiro, a confusão não teria sido maior. Esperou pacientemente que a confusão chegasse ao fim. De modo que, quando enviaram ameaças, pois é a isso que se resume com respeito à ação do Império contra Anacreon, estavam pura e simplesmente irritando um monarca que sabia muito bem o que poderia fazer. Naturalmente, o seu ego pediria ação imediata. E o ultimato é o resultado final, o que me induz de volta à minha afirmação original. Temos uma semana que faremos? Parece-me que não temos alternativa se não deixar que Anacreon estabeleça suas bases militares aqui em Terminus. De acordo, mas que faremos quanto a escorraçá-los daqui na primeira oportunidade? O bigode de Yatfurham tremia. O senhor está decidido a que haja violência de qualquer modo. A violência foi a resposta, é o último refúgio da incompetência. Na certeza, porém, de que não vou dar-lhes as boas-vindas e toda a espécie de amabilidades. Mesmo assim, não gosto muito do seu método. É uma atitude perigosa, mais perigosa ainda, porque ultimamente uma grande parte da população parece responder calorosamente a todas as suas sugestões. Desde já lhe digo, prefeito Hardin, que o conselho não é de todo cego às suas atividades. Houve um murmúrio geral de aprovação. Se incitasse o populacho a um ato de violência, seria suicídio puro, e nós não o permitiremos. A nossa atitude tem um único princípio básico, a enciclopédia. O que se decida fazer será feito ou não, de acordo com cautelas tomadas para a segurança da enciclopédia. Então os senhores chegam à conclusão que devemos continuar nossa intensa campanha de inércia? Já nos demonstrou que não podemos contar com o Império. Como isso pode ser? Não sei. Se for necessário transigir. Hardin teve a sensação de pesadelo de correr sem chegar a parte alguma. Não pode haver transigência. Não conseguem ver o que está por trás dessa história de bases militares? Halt Roderick disse-nos o que Anacreon queria: anexação de terra e imposição do seu sistema econômico baseado no feudalismo. O que resta ainda do nosso blefe pode forçá-los a moverem-se vagarosamente. Porém, o movimento é mais do que certo. Na sua indignação, Hardin havia se erguido. E todos os outros se ergueram com ele. Todos, exceto Jord Farah. Então Jord Farah falou: Por favor, sentem-se todos. Já fomos bastante longe, penso eu. Vamos, Hardin, esse ar furioso não conduz a nada. Nenhum de nós cometeu traição. Disso terão de me convencer? Farah sorriu com ar bondoso. Estou certo de que não pretendeu dizer isso. Deixem-me falar. Os seus olhos estavam semicerrados e o suor brilhava-lhe na pele do queixo.
Parece-me não haver vantagem em esconder que o Conselho chegou à decisão de que a única solução para o problema de Anacreon se encontra no que nos será revelado quando o cofre for aberto daqui a 6 dias. É essa a sua contribuição para o assunto? É. Se o entendo, devemos então continuar inertes, exceto aguardar serenamente e de boa fé que o Deus Ex Machina salte de dentro do cofre. À exceção da sua fraseologia emotiva, essa mais ou menos a ideia. Que falta de coragem! Na verdade, Dr. Farah, tal loucura é quase genial. Um cérebro inferior seria incapaz de concebê-la. Farah novamente sorriu, indulgente. O seu gosto irônico é muito bom, porém encontra-se fora de lugar. Deve lembrar-se de meu raciocínio acerca do cofre, tal como exposto há 3 semanas. Lembro-me muito bem. Não nego que não passava de uma ideia estúpida do ponto de vista de lógica dedutiva. O senhor disse, interrompa-me quando eu me enganar, que Harry Seldon era o maior psicólogo do sistema daí, que ele poderia ter previsto o beco sem saída em que nos encontramos. Finalmente, que poderia ter concebido o cofre como método de nos indicar a única saída. É essa a essência da ideia. Talvez, então, lhe agrade saber que dediquei parte dos meus pensamentos a esse assunto, nestas últimas semanas. Muito lisonjeiro. Qual foi o resultado? Que a ideia necessita de um mínimo de senso comum. Por exemplo, se este assunto de Anacreon foi previsto, por que não fomos nós colocados num planeta mais perto dos grandes centros da galáxia? Já é do conhecimento comum que Seldon levou os comissários de Trantor a estabelecer a fundação em Terminus. Mas por quê? Por que pôr-nos aqui se já eram previstas as interrupções nas linhas de comunicações, o nosso isolamento do resto da galáxia, a falta de metais em Terminus? Isso acima de tudo. Ou, se na verdade previu tudo, por que não avisou os primeiros colonizadores, de modo a que tivessem tempo de se prepararem, ao invés de esperarem pelo dia do juízo como está sucedendo atualmente? E não se esqueçam do seguinte, mesmo que ele tenha previsto o problema naquela ocasião, isso não implica que nós não o possamos ver agora, bem analisadas as coisas. Harry Seldon não era um mago. Não existem truques para nos evadirmos de um dilema que ele tenha previsto. E nós não. Hardin, a verdade é que não conseguimos. Mas nem sequer tentaram. Primeiramente, recusaram-se a admitir a existência de uma ameaça. Depois, depositam confiança cega no Imperador. Agora transferiram-na para Harry Seldon. Confiem um pouco em vocês próprios. É quase doença. Um reflexo condicionado que deixa de lado a independência de seus cérebros quando se trata de se oporem à autoridade. Parece não haver dúvida no espírito de vocês de que o Imperador é mais poderoso do que vocês ou que Harry Seldon é mais sábio. Não veem que está tudo errado? Ninguém se preocupou em lhe responder. Hardin continuou. Mas vocês não são os únicos. O Dr. Pirene ouviu a dissertação de Lord Dorwin sobre o que pensava que fosse a pesquisa científica. Lord Dorwin acha que a única maneira de se ser um bom arqueólogo é ler todos os livros sobre a matéria, escritos por homens que morreram há séculos. Acha ele que a única maneira de solucionar quebra-cabeças arqueológicos é avaliar 2 autoridades da mesma matéria que se oponham. Pirene ouviu e não fez qualquer objeção. Não conseguem ver o que há de errado nisso? E mais de metade de Terminus está na mesma. Sentamo-nos e cogitamos sobre o grande todo da enciclopédia. Consideramos que a grande finalidade da ciência é a classificação de minúcias ultrapassadas. É importante sim, mas não haverá trabalho mais para além. Aqui na periferia, a energia atômica se perdeu. Em Gama Andrômeda, uma geradora explodiu em virtude de péssima manutenção e o chanceler do Império queixa-se de que os técnicos são escassos. E a solução? Treinar novos contingentes? Não, tornam a energia atômica ainda mais limitada. Não veem que o mal se propaga por toda a galáxia? É uma adoração do passado. É a deteriorização, a estagnação. Olhou-os um por um enquanto eles, por seu turno, o olhavam fixamente. Farah foi o primeiro a recompor-se. A filosofia mística não nos vai ajudar. Sejamos, portanto, realistas. Poderá negar-se que Harry Seldon possa ter determinado a trajetória histórica do futuro por simples técnica psicológica? Claro que não, mas não podemos aguardar sua solução. Quando muito, ele pode nos indicar o problema, mas quanto à sua solução, teremos nós de descobri-la? Ele não poderia fazer por nós. Fulham interrompeu. Onde quer chegar com esse? Mostrar o problema. Nós já conhecemos o problema.
Harding voltou-se para ele. Acha que sim? Parece-lhe que a única preocupação de Seldon tenha sido Anacreon? Eu, de minha parte, discordo. Afirmo que nenhum de vocês tem a mínima noção do que está acontecendo. E o senhor? Acho que tenho. Harding levantou-se e afastou a cadeira. Seu olhar estava frio e fixo. Se algo de definido é o mau cheiro que tresanda de toda a situação, há qualquer coisa maior do que tudo isto. Que cada um de vocês se interrogue. Por que não foi incluído um psicólogo entre a população primitiva da Fundação? O único foi Bor Alurim, e esse não ensinou aos seus discípulos mais do que os princípios básicos. Muito bem. Diga-nos por quê. Talvez porque um psicólogo tivesse imediatamente dominado a situação, depressa demais para o gosto de Harry Seldon. Assim, temos caminhado às cegas, visualizando aqui e ali névoas da verdade e nada mais. Era isso que Harry Seldon desejava. E terminou com uma gargalhada vitoriosa. Bom dia, meus senhores. O silêncio que o seguiu até a porta foi quase triunfal. Harding mascava a ponta de seu charuto que estava apagado, porém, o prefeito da cidade de Terminus não o notava. Passara a noite anterior em claro, e tinha a sensação de que na noite seguinte sucederia o mesmo. Os seus olhos demonstravam-no bem. Julgo que é tudo. Creio que sim, que tal parece? Nada mal. Tem de se ser imprudente. Ou seja, não poderá haver hesitações. É necessário não lhes dar tempo para compreenderem a situação. Uma vez na posição de comando, faça-o com naturalidade, como se fosse a única coisa que tivesse feito desde que nasceu, e eles obedecerão por instinto. É essa a essência do golpe. Se o conselho se mostrar irresoluto... O conselho? Não conte com ele. Depois de amanhã, a sua importância como fator preponderante em Terminus cessará, de nada valerão. Lee concordou silenciosamente. Mesmo assim, parece incrível que nada tenham feito para fazer cessar nossa atividade. Tem certeza de que nada sabem? Fará é o único que desconfia. Às vezes fico nervoso, Pirene desconfia de mim, desde que fui eleito prefeito. Verdade seja dita, jamais algum deles teve a capacidade de compreender o que realmente se passava. Todo o seu treino é um fracasso. Estão seguros que o imperador, por ser imperador, é todo-poderoso. E a mesma crença se aplica ao Conselho Administrativo, que por atuar em nome do imperador, pensa que jamais deixará de estar numa posição de comando. Sua incapacidade de reconhecer a possibilidade de revolta é a nossa melhor aliada. Harding levantou-se e foi beber água. Como indivíduos não são maus, Lee, conquanto não se afastem muito de sua enciclopédia, e depende de nós que eles ocupem esse lugar futuramente. Quanto ao governar em Terminus, são de uma incompetência total. Bom, vá embora e comece a pôr as coisas em movimento. Quero ficar só. Sentou-se de novo em sua mesa e ficou olhando fixamente o copo de água. Pelo espaço. Se na verdade conseguisse estar tão confiante como pretendia, os anacreonianos chegariam dentro de 2 dias, e ele nada possuía além de vagas noções sobre a finalidade que Harry Seldon estabelecera. Havia 50 anos. Nem sequer conhecia o suficiente de psicologia. Seu treinamento fora curto, muito curto, para tentar sequer adivinhar o que se teria passado no cérebro do maior pensador daquele século. Mas se Fará tivesse razão, se fosse Anacreon o único problema que Harry Seldon previra, se a enciclopédia fosse tudo o que ele se interessasse por conservar, qual seria então o preço daquele golpe de Estado? Encolheu os ombros e bebeu o seu copo de água. No cofre havia muito mais do que 6 cadeiras, como se tivessem sido esperadas mais de 6 pessoas. Harding notou-o e sentou-se pensativo e cansado a um canto, o mais longe possível dos outros 5. Os membros do conselho pareceram não se importar muito com essa distribuição. Entre os 5, falava-se em murmúrios, escapando-se de vez em quando algum monossílabo sibilante, seguido imediatamente de silêncio. De todos eles, Jord Fará parecia o mais tranquilo. Tirara o seu relógio e olhava o mostra dor com ar sério. Harding, por seu turno, viu também as horas para concentrar em seguida a atenção sobre o cubículo de vidro, completamente vazio, que dominava metade da sala. Era a única inconveniência daquela sala, pois não havia qualquer indicação
de que em determinado local, uma partícula de rádio se desfazia a caminho. No momento preciso em que um manípulo cairia, se estabeleceria uma ligação e as luzes se apagaram. Não completamente, mas tão de repente Harding deu um salto. Voltou os olhos para as luzes do teto, admirado. E quando os baixou de novo, o cubículo envidraçado já não estava vazio. Ocupava-o, agora, um homem. Um homem numa cadeira de rodas. Durante alguns instantes, imperou o silêncio. Porém, o indivíduo fechou o livro que tinha sobre os joelhos, e as suas mãos acariciaram-no. A boca se abriu num sorriso que lhe iluminou o rosto. Sou Harry Seldon. Sua voz era calma, tranquila. Harding quase se levantou para cumprimentá-lo. Tão vivida era a imagem. A voz continuou em tom de conversa. Como veem, estou preso a esta cadeira de rodas e não posso levantar-me para cumprimentá-los. Há alguns meses, seus antepassados partiram para Terminus. E desde então minha doença obrigou-me a esta cadeira. Não consigo vê-los. De modo que, não sei quantos de vocês aí estarão, de qualquer modo, esta reunião será conduzida de maneira pouco formal. Se houver alguém que esteja de pé, faça o favor de se sentar. E se quiserem fumar, não vejo inconveniente. Por que me haveria de importar? Na realidade, não estou aqui. Harding procurou um charuto, distraído. Harry Seldon afastou de si o livro, como se o pusesse sobre qualquer mesa a seu lado, e o livro desapareceu. Há 50 anos que esta fundação foi estabelecida. 50 anos em que todos os da fundação ignoraram o fim para o qual trabalhavam. Essa ignorância era imperiosa, porém agora deixou de sê-lo. A Fundação Enciclopédica, para começar, e sempre foi uma fraude. Ao redor de Harding, houve várias exclamações. Todavia este nem sequer se virou para ver de onde partiam. Harry Seldon continuava imperturbável, como seria de esperar. Uma fraude no que respeita ao interesse que eu e todos os meus colegas temos, quanto à publicação dos volumes, nos total e completamente indiferente. Serviu à sua finalidade desde que, através dela, conseguimos do Imperador uma carta de autorização, os indivíduos, uma centena de milhar, de que necessitávamos para a organização do nosso plano, e conseguimos manter-nos ocupados enquanto os acontecimentos evoluíam. Até que fosse muito tarde para recuarem. Nos 50 anos em que todos trabalharam neste projeto fraudulento, não há necessidade de amenizar as palavras, foi-lhes cortada a retirada, de modo a não terem alternativa, se não prosseguirem com o plano que traçamos, e que é sumamente mais importante. Para esse fim, escolhemos este planeta, e em tal hora para que dentro de 50 anos, os acontecimentos lhes toldassem toda a liberdade de ação. Daqui por diante, através dos séculos, o caminho que seguirão é inevitável. Serão postos à prova por uma série de crises, do mesmo modo que agora encaram a primeira delas, e de cada vez a liberdade será tão restrita como agora, de modo a serem forçados a seguir ao longo de um caminho único. Esse caminho foi determinado pela psicologia e por uma razão. Através dos anos, a civilização galáctica estacionou, apesar de poucas pessoas o terem compreendido, mas agora, finalmente, a periferia rompe os vínculos e a unidade política do Império rompe-se também. Em alguma parte, nos 50 anos que acabam de passar, os historiadores do futuro colocarão uma linha de arbítrio e dirão: aqui tem início a queda do Império Galáctico. E terão razão, apesar de serem poucos os que reconhecerão essa queda nos séculos mais próximos. Depois da queda surgirá, inevitavelmente, o barbarismo, um período que, segundo os nossos psicohistoriadores, sob circunstâncias vulgares, durará 30 mil anos. Não podemos suster a queda, e não desejamos fazê-lo. A cultura do Império perdeu todo o valor e virilidade que já teve. Mas podemos, sem dúvida, encurtar o período de barbarismo que se lhe seguirá, encurtá-lo para 1000 anos. As irregularidades desse corte não poderemos explicar-lhes, pela mesma razão que não podíamos contar-lhes a verdade sobre a fundação há 50 anos. Pois que, se esses meandros lhes fossem desvendados, poderia o meu plano falhar. Sem dúvida teria falhado se nós tivéssemos desvendado o segredo da enciclopédia mais cedo, porque então, através do conhecimento,
a sua liberdade se expandiria e o número de variáveis introduzidas aumentaria a tal ponto que a nossa psicologia não poderia controlar lá. Mas nada saberão, pois não existem psicólogos em términos e nunca existirão, à exceção de Alurim, e esse era dos nossos. No entanto, isto posso dizer-lhes: términos e a sua fundação genuína, no outro extremo da galáxia, são as sementes da renascença, e os futuros fundadores do Segundo Império Galáctico é a semente que impulsionará términos para esse clímax. A crise que atualmente enfrentam é evidente, mais simples do que qualquer das que se seguirão. Reduzindo a questões básicas, trata-se do seguinte: o seu planeta está desligado dos centros ainda civilizados da galáxia e ameaçado pelos seus vizinhos poderosos. O seu é um mundo de cientistas rodeado de vastos tentáculos de barbarismo que se expande cada vez mais. São uma ilha de energia atômica, num oceano cada vez mais vasto de uma energia mais primitiva e, no entanto, são obrigados à inação pela falta de metais. Vejam, então, que forçados pelas circunstâncias serão forçados à ação. A natureza dessa ação, isto é, a solução do seu problema é evidente. A imagem de Harry Seldon estendeu a mão e mais uma vez apanhou o livro, abriu-o e disse: qualquer que seja o caminho que a sua história futura tome, devem incutir nos seus descendentes que o caminho já foi traçado e que no fim se encontra um novo e maior império. Os seus olhos voltaram-se para o livro e a sua figura desapareceu, quando as luzes novamente se acenderam. Hardin levantou o olhar para encontrar Pirene de olhos esbugalhados e lábios trêmulos. A voz do diretor era firme, mas sem tonalidade. Ao que parece, você tinha razão. Se quiser se encontrar conosco às 6 horas, o Conselho aceitará o seu parecer quanto ao próximo movimento. Cada um deles veio estender-lhe a mão antes de partir. Hardin sorriu de si para si. No fundo, eram bastante sãos. Eram suficientemente científicos para admitir que tinham se enganado, mas era já um pouco tarde para eles. Consultou o relógio. A esta hora tudo devia ter terminado. Os homens de Lee deviam ter tomado o poder e o Conselho já não daria ordens. Os anacreonianos chegariam no dia seguinte. Porém, isso pouca diferença faria. Dentro de 6 meses, também, eles não dariam mais ordens. Na realidade, como Harry Seldon adivinhara desde o dia em que Anselm Hout Roderick lhe revelara a falta de energia atômica em Anacreon, a solução da primeira crise era evidente. Tão evidente que fazia pena.